Eu vim hoje aqui pensando que nós íamos ter uma grande confraternização em torno das ideias e das mudanças, mas tivemos aqui uma oportunidade extraordinária de ouvir do professor, do nosso querido magistrado, Rui Patu, observações críticas muito importantes e preocupantes. Eu conversei com o Daniel e ele me permitiu trazer a debate algumas questões antes da fala dele, até porque o senhor Ricardo sabe que estarei ministrando uma aula às 18h30 numa outra instituição, lá do outro lado da região metropolitana, de modo que vocês vão me permitir sair às 17h45, porque eu acho que um debate desses, professor, não pode terminar antes das 10 da noite. Bom. Então, veja, eu tenho alguns pontos, Rui, para conversar com você. Eu vou chamar de você porque eu gosto da informalidade, eu acho que a amizade é mais importante do que o posto que a gente ocupa em qualquer lugar. Eu tenho uma visão um pouco diferente, Rui, em relação ao novo CPC e em relação a essas questões pontuais que você colocou. Primeiro, eu entendo que o CPC introduz, consolida no Brasil, a partir de 2016, um sistema multiportas de acesso à justiça. Acolhe aquela ideia que, desde os anos 70, o Frank Sander já alimentava no direito americano. Esta abertura para o sistema multiportas é uma mudança de paradigma. Talvez os processualistas mais tradicionais não percebam isto. Não o professor Danilo, que tem uma visão mais avançada. Mas nós estamos realmente lutando para que os processualistas percebam. Porque quando eles perceberem, a mudança de paradigma deixa de ser uma expectativa para se tornar algo de conquista cultural. Essa mudança de cultura que a gente vem trabalhando tanto, há tanto tempo e que está aos poucos acontecendo. De fato, a nossa sociedade patrimonialista é excessivamente dependente do coronel. Seja o coronel pessoa física, seja o coronel instituição, poder judiciário, que é um substitutivo do coronel tradicional da nossa sociedade feudalizada. Bom, e se nós queremos mudar? E se nós achamos que a era dos conhecimentos, que a contemporaneidade está contribuindo, graças à massificação e à democratização das informações, para uma certa emancipação social, se nós queremos que essa emancipação efetivamente se concretize através de instituições democráticas, nós precisaremos, de fato, quebrar a cultura da excessiva dependência, inclusive dos advogados, que não estão felizes em advogar numa justiça onde os juízes também não estão felizes, por conta da sobrecarga, os advogados por conta da insatisfação do cliente, que atribui a eles a responsabilidade pelo atraso dos processos, e precisamos sair desta situação. A democracia, de certo modo, nos criou esse problema, porque foi uma democracia, digamos assim, de perna única, uma democracia de um lado só. Por um lado, democracia, por outro lado, mais dependência ainda da tutela jurisdicional. Então, a partir dos anos 90, houve uma explosão de judicialização, e essa sobrecarga é absolutamente desumana para todos os operadores. Então, quebrar este mal é um imperativo categórico, digamos assim, usando a linguagem kantiana, da sociedade brasileira hoje. Bom, então, por que eu defendo a obrigatoriedade? Essa obrigatoriedade do modo como está no Código. Eu defendo, Rui, porque há experiências, inclusive no Canadá, quando isto foi implantado, de que as pessoas iam para a mediação, às vezes, a contragosto, mas quando tinham a oportunidade de escutar a outra parte, num procedimento em que o mediador estava efetivamente capacitado a criar aquele ambiente próprio para uma reflexão, numa situação em que o mediador, ele próprio, já ali naquele momento inicial das declarações de abertura, dos esclarecimentos iniciais, das apresentações,
eles exageravam um clima propício à escuta e ao entendimento, que aquele que não foi por vontade própria, ao escutar as histórias contadas pela outra parte, ao escutar as perguntas respondidas pela outra parte, ao escutar as revelações sinceras e de boa fé que um bom mediador consegue obter da outra parte, este outro que foi a contragosto, de um modo geral, em algum momento, se sentia motivado a falar. E no momento em que começava a falar, já estava entrando no procedimento. Porque nós não somos seres, digamos assim, fixados numa única persona. Nós somos a persona que entra no espaço com medo, fechada, apegada a posições, mas nós podemos ser aquela persona que começa a acreditar na capacidade de superar obstáculos e de encontrar soluções consensuadas. Daí porque eu gosto da ideia de que a gente, para quebrar essa cultura da litigiosidade, aproveite dessa condição de uma obrigatoriedade e de uma punição para quem não comparecer, mesmo que haja a possibilidade de que essa obrigatoriedade não ocorra na hipótese de autor e réu declararem expressamente não terem interesse em participar da mediação. Mas no modelo como foi adotado no Brasil, me parece muito interessante. Desde que uma das partes queira, haverá a mediação. E a mediação, eu acho que não vai sobrecarregar o cartório e o juiz. Do modo como está sendo concebida, esta mediação ela não vai ser conduzida, digamos assim, no cartório ou através de uma atividade própria do juiz. Mas serão situações que irão se passar por uma distribuição aleatória para mediadores cadastrados. E esses mediadores cadastrados poderão ser todos nós que estamos aqui, mais milhares de outros e milhões pelo Brasil afora, não daqui a um ano, mas talvez daqui a 10 anos. E com isto o peso excessivo sobre a máquina, a estrutura cara, pesada, formal do judiciário, seja diluído com o tempo. Nós vamos ter uma fase de crise, uma fase de transição, uma fase de falta de mediadores, uma fase de falta de mediadores competentes e amadurecidos. Nós vamos viver um momento de certo inferno astral. Mas é o preço que nós vamos ter que pagar pela quebra desse paradigma da excessiva dependência do Estado e da litigiosidade. Este é o meu entendimento, Rui, em relação... Uma parte? Claro que sim. Olha, veja só, eu sou a favor, deixe bem claro, eu sou a favor que haja obrigatoriedade